Olá, Santa Catarina! Muito bom dia, sim, 11h30. Estamos chegando com o nosso SBT Meio-Dia. Sibeli Fávero, tudo bem? Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Meio-Dia. Bom dia, Sibeli, Fernando. A gente fica junto até 1h. Bora lá então, porque tem muita coisa para acontecer na edição de hoje. Obrigado por nos receber aí, abrir a porta da sua casa, do seu trabalho. Os 3 chegaram e nós vamos juntos até a 1. Daniela, governadora. Pois é, o estado já tem uma nova comandante. Daniela Rainer assumiu na madrugada desta terça-feira, agora pela manhã, fez reunião com o secretariado e também já anunciou o novo secretário da Casa Civil. Sabe quem acompanhou tudo? O Laércio Botega, inclusive questionou a governadora sobre as restrições agora durante a pandemia. Já nós vamos acompanhar as declarações, as primeiras dela como governadora do estado. Crescimento dos casos de coronavírus em Florianópolis. Mais de 18 mil pessoas já contraíram a doença na capital. Hoje à tarde, inclusive, atenção, tem reunião entre as cidades da grande Florianópolis. E a pergunta é, será que vem novas restrições por aí, principalmente no feriado? O Hospital Florianópolis chegou a atingir 100% da capacidade das UTIs. Será que vem reação com relação a isso? Pois é, e tem operação acontecendo, inclusive com a prisão de uma candidata a vereadora em Itajaí. Ela é apontada como uma das líderes de uma organização criminosa. E uma outra candidata a vereadora foi presa também, mas em Blumenau. Ela foi flagrada dentro de casa com quase 200 quilos de maconha, além de armas e munições. Está sendo julgado em júri popular neste momento Leonardo Natan. Ele é acusado de matar a namorada, transportar no porta-malas e abandonar o corpo no hospital de Joinville. Os detalhes já ao vivo para você. E para a galera do home office, eu tenho uma pergunta. Trabalhar em casa tem funcionado para você? Olha, em geral, os catarinenses têm aprovado essa nova modalidade. No Brasil, houve um aumento de 270% das queixas envolvendo o teletrabalho, ou seja, o trabalho à distância. Mas em Santa Catarina, pelo menos até agora, nenhuma queixa. Por isso, já a gente vai tentar entender por que aqui no estado esse modelo está funcionando. E também tem reportagem para quem tem animal de estimação. Vocês têm notado alguma diferença no comportamento dos bichinhos agora durante a pandemia? Ansiosos, estressados? Tem orientações para melhorar a rotina dos pets dentro de casa. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, estamos no ar, muito bom dia para você, até 1h, tem informação aqui no SCC SBT. A partir de agora, vamos interagir com a gente aqui no WhatsApp, o número vai aparecer na tela, você manda para cá a sua reivindicação, o seu problema, participa com a gente, interage aqui do SBT Meio-Dia até a 1h. Obrigado para você que está com a gente pela internet e também no nosso portal scc10.com.br. Inclusive, o destaque de agora já lá no scc10.com.br, pode colocar no ar aqui, justamente com relação à nova governadora, Daniela Rainer, que agora, de fato, já é governadora do estado. Aí está, scc10.com.br. Pode voltar para mim? Nós vamos agora até o centro administrativo, onde está Laércio Botega, que acompanhou agora pela manhã os primeiros compromissos da agora governadora Daniela Rainer. Ela fez uma reunião com o secretariado e logo em seguida falou em entrevista coletiva. Laércio, como foi a primeira manhã de Daniela Rainer como governadora de Santa Catarina? Laércio, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio-Dia. Bom, Fernando, o primeiro ato da então governadora Daniela Rainer nesta manhã foi uma reunião com todos os secretários aqui no centro administrativo. A reunião começou por volta das 9h30 da manhã, foi até umas 10h15, 10h20 e nessa reunião foi nomeado o novo chefe da Casa Civil, o Ricardo Miranda Aversa, que é ex-general do Exército. Um dos motivos pela escolha do Ricardo
Eduardo Miranda Aversa é que ele tem muita versatilidade para conversar com todos os setores em Santa Catarina. E isso vai ajudar e muito, segundo a própria Daniela e o próprio secretário-chefe da Casa Civil, que conversou com a imprensa depois da coletiva da governadora, é que isso vai facilitar a conversa com todos os setores aqui de Santa Catarina. A governadora Daniela Rainer atendeu, de fato, a imprensa 10 horas e 30 minutos em ponto e falou um pouquinho sobre esse trabalho que ela vai ter agora nos próximos 180 dias, o que ela deve fazer nos próximos 180 dias. E ela explicou que ela pretende colocar o Estado no rumo do crescimento. E são dois desafios. O coronavírus aqui no Estado, que ela tem ciência desse crescimento novamente dos casos em Santa Catarina, e também a retomada da economia. Confira. Hoje a gente dá início a um novo capítulo de uma história que começou a ser escrita há 2 anos, quando chegamos a esse governo. Daqui para frente, com certeza, vamos conversar muito, porque os senhores verão que uma das minhas diretrizes é estabelecer um canal eficiente de comunicação, tanto com os órgãos internos quanto com os órgãos externos neste governo. Austeridade, simplicidade, integração, diálogo, eficiência, desenvolvimento e legalidade são mais do que palavras e são compromissos deste governo. Um questionamento que provavelmente os senhores devem ter diz respeito às mudanças de secretariado, e eu já adianto que eventuais mudanças acontecerão de acordo com a necessidade. Isso porque não quero causar nenhum trauma, nenhuma instabilidade, pelo contrário. Temos que ser resilientes, temos que ser maduros, serenos, diante das mudanças, na medida que elas forem acontecendo. Algumas situações que estão dando certo serão mantidas e aprimoradas, e realmente precisamos aprender com situações que não foram bem vistas e melhorá-las. O foco desse governo é a retomada da economia de forma responsável, preservando a saúde dos catarinenses e recolocando Santa Catarina no caminho do pleno desenvolvimento, trazendo de volta a credibilidade que o nosso Estado tem que ter diante dos investidores, diante de quem quer vir para Santa Catarina e acredita nela. Nós indagamos a, então, governadora Daniela Rainer sobre a pressão que ela já sofreu no último fim de semana. Teve deputado pedindo para ela rasgar os decretos com relação ao coronavírus imposto pelo, então, Carlos Moisés, que estava como governador aqui do estado, que foi afastado. A resposta foi a seguinte: a questão dos decretos tem que ser analisadas. A gente sabe que as prefeituras regulam isso também, têm o poder de regular, e sempre vale a regra mais restritiva. O meu compromisso é não ser a regra mais restritiva. As prefeituras têm essa autonomia. O que eu acredito nesse caso é que a gente realmente é uma situação muito incerta. Hoje a gente tem mais diretrizes do que se tinha no início da pandemia, mais resultados, mais respostas já, mas o foco é a gente avaliar cada situação específica, cada caso específico e ver se a gente pode avançar ou recuar de acordo com os critérios do Ministério da Saúde também. E, evidentemente, que existem também pareceres do Judiciário, do próprio STF, que precisam ser considerados, mas, com certeza, a minha intenção, a minha fala sempre foi de prevenção, de cuidados com a saúde individual e coletiva, sem prejudicar o setor econômico. Na coletiva também, a governadora Daniela Rainer falou sobre articulação política. Ela destacou que ainda não tem um líder na LESC definido, mas deve conversar nos próximos dias para fazer essa definição. Mas ela pretende fazer muita conversa entre todos os poderes, não só da LESC. Confira.
Condição de governadora, eu já começo a conversar com o parlamento, com todos os poderes, pretendo conversar com todas as federações, enfim, com todos os representantes, sejam mandatários, sejam federações, entidades, enfim, pretendo criar, sim, um canal eficiente de comunicação, não só com o Legislativo, mas com todos os poderes, com toda a sociedade de Santa Catarina, para a gente realmente sanar essas dificuldades que foram encontradas até agora. A governadora Daniela Rainer falou também sobre os recursos aqui para o estado de Santa Catarina, já por conta da aproximação que a mesma tem com o presidente Jair Bolsonaro. E o que eu tenho defendido já em Brasília, e que agora eu defenderei com muito mais veemência, é que nós precisamos sim de infraestrutura e que isso não é um gasto. Investir em infraestrutura em Santa Catarina não é um gasto, é um investimento que, num curto período de tempo, esse investimento volta ao governo federal, ao governo do estado também, em renda, em desenvolvimento, porque a capacidade da nossa gente é, sim, muito diferenciada e nós precisamos, sim, ser prestigiados, e eu tenho certeza que esse canal com o governo federal, essa comunicação com o governo federal, e, aliás, foi uma das determinações que eu já dei hoje, para que a gente avalie tudo que a gente pode buscar de recursos no governo federal, seja para infraestrutura, em todos os setores da nossa administração, para que a gente realmente busque esses recursos para o nosso estado, e a infraestrutura, com certeza, é uma das minhas prioridades. A governadora Daniela Rainer falou de alguns outros pontos que a gente vai destacar aqui também, direto do centro administrativo. Dentre eles, foi a questão da nomeação de deputados para o secretariado. A Daniela disse que poderá ocorrer, sim, mas o critério é o de sempre. Deve ser técnico, a pessoa deve ter conhecimento técnico. Ela ainda falou sobre a mudança, foi indagado sobre a mudança para a Casa da Agronômica, onde está hoje Carlos Moisés, e deve permanecer pelos próximos 180 dias. Ela disse que não pretende, por enquanto, pelo menos, fazer essa mudança, mas ela deve utilizar o espaço institucional para receber lideranças de outros estados e até mesmo outros países, porque o espaço onde ela fica, na casa da vice-governadoria, não é adequado para receber lideranças de outros lugares, de outros estados, de outros países, Fernando Machado. Então foi essa a coletiva, muito tranquila pela manhã. A vice-governadora conversou com a imprensa e ela disse mesmo que pretende se reunir futuramente com a imprensa novamente para explicar os próximos passos aí do governo que ela vai assumir pelos próximos 180 dias. Voltamos ao estúdio. Laércio Botega, muito obrigado pela informação. Esse é o destaque de agora lá no scc10.com.br, que você vê com todos os detalhes também aqui no SBT Meio-Dia. O estado com uma nova comandante, Daniela Rainer. Agora é interessante que ela já deixou claro, inclusive a gente acompanhou na fala, que vai promover mudanças. Não quero promover traumas, mas precisamos de maturidade. Frase da governadora Daniela Rainer. Outro ponto que chama a atenção também é com relação à nomeação do novo secretário da Casa Civil. Moisés estava sem secretário da Casa Civil, que é o responsável por fazer todas as articulações. E já deu para perceber que o tom de Daniela vai ser de proximidade ao presidente Bolsonaro. Muito bem. Daqui a pouco, no comentário de Cláudio Prisco Paraíso, uma análise de tudo o que está acontecendo e também dessas mudanças que Daniela deve sim promover na administração estadual. scc10.com.br tem mais para você. Agora a Marister traz para a gente um outro destaque aqui do nosso SBT Meio-Dia. Diferente de outros lugares, o home office está dando certo em Santa Catarina. Pois é, Fernando, sem nenhuma reclamação oficializada junto ao Ministério Público do Trabalho, o novo estilo vai ser mantido por muitas empresas, mesmo após a pandemia. O repórter Laércio Botega conta mais sobre isso pra gente. Olha aí. Desde março, a Bruna trabalha de um jeito diferente. Ela faz home office, que na tradução livre quer dizer escritório em casa, ou seja, o que ela fazia na empresa agora faz por casa. Mas engana-se quem pensa que isso seja algo inédito na vida dela. Eu não senti tanto porque eu já estava acostumada a fazer home office e a empresa também já tinha essa cultura. E como a gente tem escritórios em outras regiões,
A gente já costumava ter canais de comunicação com os colaboradores de outras regiões, então isso já acontecia mesmo no presencial. Então, quando a gente veio para casa, a gente já sabia onde encontrar todo mundo, né? A gente já tinha um pouco dessa cultura. E o home office trouxe benefícios para a Bruna, porque tão logo termina as demandas do trabalho, ela tem a oportunidade de fazer coisas do dia a dia que está acostumada, sem antes ter que pegar, por exemplo, fila no trânsito e ficar horas e horas esperando. Desde que a gente organize a rotina para isso, porque a gente tem um limite, né, para ir até o trabalho e também de fazer coisas que a gente gosta. Aí aproveita mais o tempo. Sim. O número de queixas envolvendo home office no Brasil cresceu 270% neste ano, segundo dado divulgado pelo Ministério do Trabalho. Santa Catarina está de fora desta estatística. E a gente veio até a empresa onde a Bruna trabalha para poder entender esse dado que foi divulgado. O porquê que Santa Catarina não registrou, pelo menos até agora, problema relacionado ao trabalho à distância. Essa aqui é a Michele, vice-presidente de RH. Ela que ajuda a gerenciar 250 funcionários. Michele, por que nenhum problema até agora? Muita comunicação e muito foco em cuidar das pessoas. Desde o início, a gente focou em ter o melhor ambiente de trabalho para as pessoas em casa, fornecendo todos os equipamentos que elas precisavam, mas principalmente comunicando muito sobre o contexto externo e interno, como a empresa estava se comportando durante a pandemia e demonstrando parceria, para a gente continuar atingindo resultados. Com esse tipo de trabalho funcionando, a ideia é mantê-lo. Ficou provado na prática que não faz muita diferença para a gente, o engajamento veio acima de tudo. Vamos dar possibilidade para que algumas pessoas permaneçam 100% home office, se assim elas desejarem, mas a ideia para a maioria é manter metade home office, metade no escritório, vindo para o escritório para resgatar a convivência. O Ministério Público do Trabalho editou uma nota técnica com 17 recomendações para o trabalho remoto para que ele funcione da melhor maneira possível. Vai desde a capacitação dos trabalhadores para melhor entender essas ferramentas atuais que envolvem a questão do teletrabalho, a formatação, né, de meios mais adequados para essa nova forma. É preciso que as empresas e os trabalhadores tenham cuidado com esses novos aspectos, porque são aspectos que podem acabar refletindo na saúde física e mental de quem trabalha, pode acabar influenciando em produtividade, né, para as empresas e acabar gerando até um contingente de leads decorrentes dessas relações. E se depender da Bruna, esse novo modelo pode continuar. Inclusive, ela tem uma sugestão. Um modelo híbrido, né? Um pouco home office, um pouco presencial, porque além do trabalho elas vão fazer outras coisas, elas vão se organizar para trabalhar em casa e vão ter esse tempo que elas gastavam no trânsito. Tá aí, terça-feira a gente fala de oportunidade de emprego aqui no SBT Meio-Dia. Vamos colocar o nosso telão aqui para o pessoal ter uma geral da quantidade, total aqui em Santa Catarina hoje, 4.783 vagas de emprego disponíveis. A gente sempre coloca aqui o destaque de São Miguel do Oeste, porque lá sempre é onde tem mais vagas em todo o nosso estado, né? 763. Em Chapecó, na região oeste, também tem 281 vagas. No sul do estado, 196 vagas em Tubarão. Olha, Blumenau, na região do Vale do Itajaí, 342 vagas. Jaraguá do Sul, ali para a região norte, são 214. Mesma quantidade de vagas de São Bento do Sul, região que fica ali no Planalto Norte. Essa daqui, então, são as vagas de emprego disponíveis. Lembrando que lá no site do Cine vocês conseguem encontrar tudo detalhadinho, todas as vagas disponíveis, todos os cargos, né? Se você se encaixar em alguma, já dá para se candidatar ali mesmo. E no site, no portal SCC10, vocês também encontram detalhadamente todas essas vagas aqui para quem está em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Fernando, hoje a gente vai falar de pets aqui também no SBT Meio-Dia. Show! Mudança no comportamento, quem percebeu aí que o bichinho está mais estressado,
o bichinho está mais ansioso também. Porque gato e cachorro muda muito o comportamento. Mas a pandemia interferiu? Interferiu, Fernando, com toda certeza, é isso que a gente vai mostrar. Como que o cachorrinho... Por exemplo, o gato gosta de ficar muito sozinho. E aí o dono que ficou de home office, o que aconteceu? Ficou mais tempo dentro de casa e o gato não está aguentando mais. É essa a reclamação. O gato tá com... O gato quer a casa só pra ele. Vai, cara, toca. Vaza, me deixa sozinho, me que deixa tava aqui. bom. O gato tem dessa, né? O gato tem dessa. O gato tem Sabe dessa. que os psicólogos, eles falam que a gente tem que ter gato. Pra aprender a lidar com as pessoas, que o gato ele não tá nem aí pra ti. Já o cachorro, o contrário, né, Fernando? O cachorro gostava de sair passear, de brincar com o dono. E aí, como mudou essa rotina, eles também estão sentindo. E o peixe? Aí o peixe eu já não sei, Fernando. O peixe acho que não teve muita mudança, não. Vai, Sibeli Fávero. Vamos com notícias, Fernando, agora de Blumenau. A gente vai falar aqui hoje no SBT Meio-Dia de operações que estão acontecendo de maneira simultânea, mas em diferentes delas, duas candidatas a vereadora foram presas por motivos diferentes. A gente começa agora falando de Blumenau, porque uma candidata a vereadora foi presa, sabe o motivo, gente? 190 quilos de maconha, além de armas e munições. Tudo isso foi flagrado com ela dentro da casa dela. A candidata e outras duas pessoas foram presas. E a gente vai ao vivo conversar com Estevão Limana, direto do batalhão da Polícia Militar de Blumenau, para contar pra gente essa história, né, Estevão? Candidata a vereadora presa com drogas e uma grande quantidade, hein? Bom dia para você. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando, Maria, todos que nos assistem. Acabou sendo, Sibeli, uma das maiores apreensões da história aqui do batalhão de Blumenau. Então, essa apreensão ocorreu na noite de ontem na rua Eric Bels, que fica no bairro Itoupava Central. Tudo começou após a polícia receber uma denúncia de que uma casa lá no bairro Itoupava Central estava servindo como depósito de drogas. A PM, então, conseguiu verificar uma movimentação um pouco suspeita na frente da casa e abordou dois carros que estavam saindo do interior da casa. Em um deles foi constatado que havia 1 quilo de maconha dentro do carro e num outro carro estava, então, esta candidata a vereadora aqui de Blumenau, ela que é a Noeli Silva, que concorre pelo partido PL aqui na cidade. Então, a PM acabou pegando essas informações e entrou nesta casa, que servia como depósito para drogas, e encontrou 190 quilos de maconha guardados. Além disso, munição e diversas armas de fogo. Quem vai explicar melhor para a gente sobre essa operação, sobre como que foi essa apreensão ontem aqui em Blumenau, é o Tenente Nicolas Marques, aqui do batalhão da Polícia Militar de Blumenau. Tenente, bom dia para você, obrigado por conversar com a gente. Pode explicar para a gente como é que se deu essa operação, essa apreensão gigantesca aqui em Blumenau, histórica do batalhão. Bom dia. Bom dia. A Polícia Militar em Blumenau vem intensificando desde o início do ano o combate ao tráfico de drogas, porque a gente sabe que esse crime ele acaba motivando outros tantos crimes na nossa cidade, como crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, enfim. Então, na noite de ontem, após receber a denúncia de que uma residência era tida como um depósito para distribuição de drogas, nós observamos uma movimentação estranha e decidimos abordar 2 veículos que estavam saindo de lá. Com um deles foi encontrado droga. Diante da suspeita, nós fomos até a casa, conversamos com a proprietária que nos autorizou o ingresso. E lá dentro nós localizamos cerca de 190 quilos de maconha, além de 4 armas de fogo e bastante munição de calibres variados. Todo esse material foi apreendido e, junto com os envolvidos, encaminhados à central de polícia. O tenente comentou um pouco antes da gente entrar ao vivo que uma das armas teria sido objeto de furto há algum tempo aqui na cidade, tenente. Isso. Após a apreensão dessa arma, nós conseguimos, com o seu número de registro, buscar o seu histórico e verificamos que havia uma ocorrência de furto relacionada no ano passado, em que essa arma pertencia a um clube de tiro da nossa região. Beleza, obrigado, tenente. A gente sabe, então, que essas 3 pessoas estão presas até o momento. Não se sabe ainda se há algum tipo de ligação com facção, com quadrilha. Isso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Blumenau. Mas também a gente recebeu como uma das
pessoas que foi presa é candidata a vereadora aqui de Blumenau. O partido dela emitiu uma nota falando que recebe a notícia com surpresa e que vai esperar, então, a comitiva da executiva do partido, vai esperar as investigações para tomar conhecimento um pouco melhor sobre o que aconteceu. Mas então, este é o fato, Cibele Fávero, uma das maiores apreensões de droga, arma e munição aqui em Blumenau da história do batalhão. Volto com você. Obrigada, Estevão. E dentro da casa de uma candidata a vereadora. Estevão falou ali em registro de furto, em arma apreendida, nessa grande quantidade, quase 200 quilos de maconha apreendidos na casa dessa candidata. E já a gente vai falar de uma outra candidata a vereadora que também foi presa aqui no estado hoje em uma operação, mas foi em Itajaí e ela ainda é apontada como líder de uma organização criminosa, já aqui no SBT Meio-Dia. Agora a gente fala de coronavírus em Santa Catarina, vamos atualizar a situação para você. E por que a gente está falando mais uma vez da situação no estado? É que aumentou o número de casos. Já a gente vai mostrar a situação da Grande Florianópolis, que é a região que mais preocupa. Olha só, são 233.968 as pessoas recuperadas de coronavírus. Nesse momento, são 10.468 casos ativos, pessoas que estão com a doença, passando por tratamento. 3.041 pessoas morreram, não resistiram ao coronavírus. E no total, o estado tem 247.477 casos de coronavírus já registrados desde o início da pandemia. E agora você vê a situação das UTIs em Santa Catarina. A ocupação de leitos aumentou. A taxa agora é de 58,9% no total. São 614 o número de leitos livres no total também e 1.495 são os leitos ativos em Santa Catarina. A situação preocupa em algumas regiões em específico, a gente vai mostrar já a situação da Grande Florianópolis, inclusive com ofício já emitido por hospital, alertando para a situação da lotação nas UTIs, da preocupação com a possível lotação, mas agora a gente vai para Joinville, que também voltou a registrar aumento nas internações hospitalares por coronavírus, depois de semanas com queda nos números. A Secretaria de Saúde analisa o cenário de estabilização, mas agora essa avaliação pode mudar por conta desse aumento, já que os números estão crescendo. David Sacramento já está aqui ao vivo com a gente no SBT Meio-Dia para trazer todos os detalhes dessa nova condição que a cidade enfrenta, aumento nos casos e, é claro, consequentemente, a preocupação, né, David? Bom dia. Olá, bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, e a todos que estão assistindo a gente aí no SBT Meio-Dia. Pois é, aí vocês mostraram sobre os números que estão preocupando na Grande Florianópolis por conta do novo coronavírus. E aqui em Joinville tem registrado aí aumento de pessoas que estão internadas nas UTIs daqui da cidade. Só para vocês terem uma ideia, na sexta-feira nós tínhamos 36 pessoas internadas. Ontem, na nova atualização da Prefeitura daqui de Joinville, tínhamos 39 pessoas que estavam internadas por conta do novo coronavírus. Isso significa 39% da ocupação total de leitos que são mesmo aí destinados para tratar pacientes com a Covid-19. Se nós compararmos aí com o dia 30 de setembro, quando tínhamos 80 pessoas internadas, e também no pico da doença, quando 202 pessoas estavam internadas em agosto, realmente ainda não é tão preocupante assim, realmente o número que está ainda estabilizado. Mas já começa aí a preocupar a Secretaria de Saúde daqui de Joinville, para se perguntar o que está acontecendo, né? As pessoas aqui de Joinville precisam realmente começar a tomar mais ciência de utilizar o álcool em gel, aqueles cuidados que a gente já sabe, utilizar máscara quando precisar sair de casa, para poder realmente evitar aí a proliferação do novo coronavírus. Ontem, infelizmente, nós tivemos também aqui na cidade a confirmação de 2 novas mortes. Temos aqui um homem de 66 anos que morreu por causa do novo coronavírus, uma mulher também de 70 anos que perdeu a vida. Então, realmente, tem essas atualizações aí, estendemos aqui os nossos sentimentos, mas fica aí realmente o cuidado para que o joinvilense continue a realmente permanecer aí com os cuidados para esta doença. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. É claro, o David continua acompanhando de perto, né, a situação e esses números que estão crescendo
na cidade de Joinville. Agora a gente fala da Grande Florianópolis, é a região que teve o aumento mais crítico nos casos de coronavírus. São mais de 4.000 pessoas infectadas em tratamento. O repórter Arlis Amaro tem as informações para a gente sobre esse aumento e também sobre uma reunião que deve acontecer ainda hoje com os prefeitos da Grande Florianópolis. E, é claro, já causa uma certa apreensão. Será que vem uma nova medida por aí? Será que vem mais restrição? Conta pra gente, Arlis, bom dia. No terceiro risco branco, eu fico aqui na calçada, entendeu? A gente pode ficar daqui mesmo, então, né? Não, porque tu é moreno, na sombra, lá o sol tá forte, tu vai ficar no escuro. Ante a situação da Covid-19 aqui na Grande Florianópolis. E com o aumento do número de casos, consequentemente, o número de leitos de UTI está cada vez menor. Nós preparamos uma tela para mostrar a taxa de ocupação das UTIs aqui na capital. São ao todo 262 leitos disponíveis aqui na capital, mas deste total, 66,4% já estão ocupados, ou seja, 88 leitos apenas estão disponíveis. E com o avanço do contágio, esse número deve diminuir cada vez mais nos próximos dias. Nós vamos mostrar também agora o número de casos confirmados aqui na Grande Florianópolis. A capital já conta com 18.367 casos confirmados e na Grande Florianópolis, São José está com 10.845 casos. Em seguida, a Palhoça com 7.980 casos confirmados e Biguaçu com 2.746 casos. Ontem, o Hospital Florianópolis divulgou esta nota que vocês estão vendo aí, informando que os leitos aqui já estão 100% ocupados. Hoje, o hospital divulgou que essa taxa de ocupação caiu para 80%. E para esclarecer essa situação, nós vamos conversar agora com o Valmiro Charão. Ele é diretor-geral aqui do Hospital Florianópolis e vai nos esclarecer qual é a real situação aqui do hospital. Existem leitos disponíveis para receber novos pacientes? Boa tarde. Boa tarde a todos. É importante entender, nesse pequeno espaço de tempo, por exemplo, agora a nossa taxa de ocupação geral é 89%. Então percebam o dinamismo e a velocidade como isso ocorre no dia a dia. Faz-se necessário entender como ocorre o escalonamento e o descalonamento dos pacientes que estão aqui internados, ou seja, a evolução daqueles que estão em leitos de internação para a necessidade de UTI e o caminho inverso, aqueles que recebem alta da UTI para um leito de internação e uma posterior alta. Aliado a isso, a nossa demanda de porta aberta e os pacientes que chegam regulados pela regulação. Quando se emite esse tipo de ofício, enfim, aos órgãos competentes, é para que os pacientes tenham a otimização no deslocamento certo, adequado para o local, de acordo com o status do hospital naquele momento. Agora, com relação ao corpo clínico do hospital, diretor, está preparado? O corpo clínico está completo para receber novos pacientes? É importante essa sinergia, nós sabíamos desde o início que essa situação poderia ocorrer a qualquer momento eu enfatizo a forma como isso acontece, a velocidade, né? Em 30 minutos, dependendo de como chegam as pessoas, a gente pode ter a capacidade instalada estourada, como tivemos ontem, né? Então é uma situação que é uma variável que a gente não consegue fazer gestão, infelizmente. Tá certo. Obrigado pelos esclarecimentos, diretor. A gente, é claro, continua acompanhando o avanço do novo coronavírus aqui na Grande Florianópolis. Sibeli, eu volto com você. Obrigada, Liz, pelas informações. É isso, né? A gente tem uma certa sensação de que a pandemia está passando, né, Fernando? E aí, quando vem esse tipo de notícia, todo mundo fica apreensivo. Reunião dos prefeitos para discutir esse aumento, né, agora aqui na região da Grande Florianópolis, ocupação também elevada nas UTIs da região. E aí, será que vem restrição? Será que são medidas para continuar convivendo com o vírus? Será que vai ter alguma intervenção? É isso. Sibeli Fávero. Vamos lá então, deixa eu mostrar para você aqui o nosso scc10.com.br, as manchetes que ganham Santa Catarina nesta terça-feira. Você está vendo ali, Daniela, governadora. Não quero causar trauma às mudanças, é o assunto da coluna do Fernando Machado, está ali no destaque, hein? Olha aí, ó, São José realiza ação de testagem de Covid-19 para a população baixa renda. No total, serão disponibilizados 3.000 testes em pontos estratégicos da cidade. Júri popular de acusado de matar Gabriela Custódio Silva acontece em Joinville. Esses são alguns dos destaques do scc10.com.br. O júri popular, a nossa reportagem está acompanhando lá em Joinville. E daqui a pouquinho, viu, Sibeli Fávero, nós vamos trazer aqui também a movimentação aqui no SBT Meio Dia.
Governo publica decreto de Bolsonaro que reduz IPI para videogames. Olha aí, ó, a galera quer comprar videogame, aquele videogame caro que vem do exterior. Redução do IPI, que é um imposto, ou seja, o videogame vai ficar mais barato. Vai lá no sc10.com.br conferir tudo. Bom, agora nós vamos continuar falando de coronavírus. A Cibele trouxe para a gente a informação aqui que as cidades da Grande Florianópolis fazem uma reunião agora à tarde, às 2 horas, para discutirem, né, esse crescimento do número de casos e a ocupação de leitos de UTI. Eu estou com o Dr. Paraná aqui no SBT Meio Dia agora ao vivo. Ele é secretário municipal de saúde em Florianópolis, um dos principais nomes, viu, do enfrentamento à pandemia aqui em Santa Catarina. Doutor Paraná, vamos começar avaliando esse crescimento, né? A gente já vinha acompanhando uma movimentação maior nas ruas. Lembra daquele feriado, há 2 semanas, quando a gente viu as praias lotadas? Já era de se esperar que os casos voltariam a crescer. Neste momento, que situação vive a capital catarinense com relação a casos, com relação ao número de infectados e até mesmo de pessoas hospitalizadas? Voltou a ser grave na sua visão, doutor Paraná, esse crescimento e os números atuais aqui em Florianópolis? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos vendo. Sem dúvida nenhuma, os números apontam para isso. Um crescimento exponencial, não só em Florianópolis, né? Florianópolis está com 85 casos novos de transmissão. Palhoça está com 202, os outros municípios, Biguaçu 220, São José a mesma coisa. Ou seja, nós estamos na região como um todo com um alto índice de transmissão, também porque as pessoas, além de haver um número maior de contatos, como as pessoas começaram a achar que não precisavam mais usar máscara, que não tinha mais problema, como eu sempre digo, quando todos pensam que o vírus foi embora, aí que ele volta. Então, se nós pararmos de nos cuidar, se nós pararmos de obedecer essa questão toda que nós temos colocado, distanciamento social, utilização de máscaras, evitar aglomerações, ao deixarmos isso de lado, o que acontece é um recrudescimento importante do número de pacientes. E aí nós sabemos, embora Florianópolis tenha a menor letalidade do país em capitais disparado, nossa letalidade, enquanto para cada 100 pacientes que contraem o vírus na região norte, vão a óbito 3 pacientes e meio, 4 pacientes, 3 a 4 pacientes, em Florianópolis é 0,9. Mas isso não quer dizer que de cada 100 pacientes que contraem o vírus, nós vamos ter 3 pacientes em hospitais, precisando de cuidados, e nós vamos ter quase um paciente indo a óbito. Então, o que está acontecendo nesse momento é que a disparada do número de casos, mais de 1.000 casos, está se refletindo efetivamente na sobrecarga das emergências, está sobrecarregando também os leitos e as unidades de saúde como um todo, e isso com consequências graves, que nós precisamos retomar as medidas de controle sobre aquilo que está sendo preconizado desde o início, para que essa incidência e essa transmissão possa reduzir. Para isso, hoje à tarde, vamos ter uma reunião dos 4 prefeitos da região metropolitana, e com o secretário de saúde, junto com o secretário de Estado, que é responsável pela questão dos hospitais, né, e essa questão toda da superlotação hospitalar, para que a gente trace medidas para a região. Nós já mostramos também que não adianta, pela questão de localização das cidades ao redor. Secretário. Fale. Essa reunião de hoje à tarde, para a gente focar um pouquinho na reunião, o senhor falou de traçar, né, novas ações. A gente pode ler como novas restrições para a Grande Florianópolis? Ou são ações mais de conscientização? Exatamente o que o senhor vai propor? Por exemplo, na opinião do senhor, tem que voltar a restringir alguma coisa? Nós estamos vendo que desde o começo Florianópolis tem trabalhado com a ideia da conciliação entre manutenção da capacidade econômica e controle do vírus. E para isso temos tomado as medidas necessárias e temos os protocolos. Quando se fala em novas restrições, a pergunta primeira é: estamos obedecendo as atuais restrições ou foi não obedecer às atuais restrições que nos levou a essa situação? Nós precisamos de mais quando não estão obedecendo as que estão agora. Por outro lado, a região acompanha a matriz de risco do Estado. Sempre que há um agravamento do número de leitos, sempre que há um agravamento do número de casos contaminados,
pacientes positivos, a situação do risco do Estado se agrava e a gente passa a ter outras medidas que estão preconizadas na matriz de risco. Secretário, o senhor falou, é muito bom, o senhor falou, estamos cumprindo com aquilo que está sendo colocado agora, com as restrições ou com os protocolos que estão em vigor, estamos cumprindo? Aí é o que eu pergunto para o senhor, quem te viu na semana passada, Florianópolis multar 54 pessoas por desrespeitarem o isolamento social. Com relação a isso, multa ou uma cobrança mais incisiva, deve mudar alguma coisa? Nós estamos fazendo isso já e vamos agora para o feriado de finados. Estamos acertando com a nossa vigilância sanitária, pedindo o apoio do governo do Estado, da Polícia Militar, pedindo apoio da Guarda de Florianópolis, da Guarda Municipal, para que a gente exerça um forte fator de fiscalização nas praias, nos principais locais de contaminação, né, que gera aglomerações, restaurantes, bares, casas de eventos e praias. Nós vamos fazer, e também agora nos cemitérios, nós vamos fazer estamos colocando um esquema para fazer uma forte fiscalização. O prefeito nos autorizou a contratar mais pessoas para a fiscalização da vigilância sanitária, também nos autorizou a contratar mais gente para a gente dobrar os nossos centros de testagem, que estão fazendo em torno de 400 testes por dia de PCR, que é o teste para detectar sintomáticos. Nós vamos passar a poder fazer praticamente o dobro, em torno de 800 a 900 testes por dia. Isso tudo para quê? Não adianta o poder público fazer isso tudo para identificar o paciente que está contaminado, pedir para ele isolar e ele não ficar em casa e não respeitar o isolamento. Então, ou há uma parceria da sociedade para resolver essa questão, ou ninguém vai dar conta dela sozinho. Muito bem. Com relação à temporada de verão, importante essa informação, vai dobrar então a capacidade de testes nos centros de testagem em Florianópolis, mais profissionais da vigilância serão contratados para fiscalizar. E vamos lá, fiscalização, a gente está falando de um feriado que está se aproximando agora, dia 2 de novembro, e a temporada de verão. Como é que vai ser para regrar esse povo todo aqui em Florianópolis, hein, secretário? Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos preparando a cidade, se obedecerem os protocolos instituídos, que a gente possa ter um verão tranquilo. Se as pessoas não respeitarem os protocolos, nós vamos continuar tendo esses picos de problema e, a partir daí, sempre que acontece isso, nós temos que voltar a ter restrições mais firmes, vamos ter sobrecarga hospitalar e começar tudo de novo. Então, é muito melhor a gente se preparar com os exemplos que seguimos até agora, com os exemplos que estão vindo lá de fora. Lá de fora é a mesma coisa. Quando as pessoas achavam que está tudo resolvido, que não precisava de máscara, não precisava mais nada, Alemanha, todos os países, Europa, Itália, voltam a ter os casos novamente. Então, nós precisamos aprender com o que está acontecendo lá fora para dizer assim aqui dentro, vamos respeitar as medidas preconizadas, vamos fazer tudo aquilo que está valendo, porque que nós estamos fazendo aquilo, não há nenhuma novidade no mundo para abordar isso, a não ser aquilo que nós estamos fazendo. Vamos fazer que a gente conseguirá dar conta da situação, do chamado novo normal, de poder conviver com o vírus, poder manter a sociedade ativa, de uma certa maneira, sem sofrimento social e sem sofrimento psíquico também, que implica essas questões das fortes restrições. Se a gente conseguir harmonizar isso tudo, pode ser que a gente possa ter um verão dentro desse novo normal com bastante razoabilidade. Doutor Paraná, muito obrigado pela atenção, por nos atender aqui no SBT Meio Dia. Bom trabalho. Um abraço a todos vocês. Secretário de Saúde de Florianópolis, doutor Paraná, conversando com a gente. Hoje à tarde tem reunião, cidades da Grande Florianópolis, crescimento de casos, ocupação nas UTIs. Vamos ver o que as cidades vão definir. Sibeli. Fernando, agora a gente vai com notícias da região do Vale do Itajaí, porque hoje completou 2 semanas em que a água de Itajaí está chegando salgada nas torneiras das casas da cidade. Você já imaginou abrir a torneira e beber, sair dali, água salgada, até para cozinhar, para tomar, né? Agora, essas obras que estão em andamento parece que estão longe de terminar. A gente vai conversar com o Estevão Limana sobre esse assunto, porque a população está aflita. Quem recebe água salgada, né, Estevão, tem pressa que isso seja resolvido.
Tem pressa sim, Cibele, porque prejudica, como você falou, para fazer comida, para beber, para limpar a casa não dá, porque fica o sal no chão, a sujeira gruda. E além disso, está causando prejuízo para os eletrodomésticos das pessoas que têm em casa. Por exemplo, resistência de chuveiro. Está queimando demais as resistências, já que o sal é um dos condutores de eletricidade e acaba sobrecarregando as resistências dos chuveiros. As máquinas de lavar roupa também estão sendo bastante prejudicadas, mas o Semasa de Itajaí está ressarcindo a população que acaba tendo que trocar estes aparelhos. Então, como você falou, Cibele, 15 dias, ou melhor, 14 dias, 2 semanas então desde esse problema. O que aconteceu? A cabeceira da barragem São Roque, que fica em Itajaí, acabou cedendo a estrutura superior e prejudicou embaixo as placas metálicas que ficam embaixo da barragem, que servem então para conter o sal de ultrapassar e atingir as águas do rio. Porque quando tem maré alta do mar, o sal acaba invadindo, né? Essa barragem, inclusive, foi construída em 2007, justamente para solucionar esse problema que era muito comum para a população até 2007. Então, agora estão 2 semanas a população recebendo água salgada em casa. E, além disso, hoje pela manhã, foi interrompido o abastecimento de água em Itajaí porque uma adutora que fica no centro da cidade acabou sendo prejudicada também, acabou tendo problemas. E aí os técnicos do Semasa, para poder arrumar essa adutora, tiveram que então interromper o abastecimento de água na cidade. Portanto, Itajaí está sem água e quando a água vem, está salgada e às vezes até de cor turva, Fernando. Fernando, Cibele, Maria Esther, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Estevam, pelas informações. É isso, né? O Estevam falou que, inclusive, nem para limpar a casa dá, Fernando. Se limpar a casa, o sal fica no chão. Imagina receber água salgada da torneira. Ninguém merece, né? O pessoal está aguardando para que esse problema seja resolvido. Está acontecendo hoje em Joinville o júri popular que decide se Leonardo Natan teve ou não intenção de matar a jovem Gabriela Custódio no dia 3 de julho de 2019. Em Joinville. É sim, Fernando. A gente volta a falar desse caso, que com certeza você deve se lembrar, teve grande repercussão. O David Sacramento ao vivo vai trazer para a gente os detalhes desse júri que está acontecendo nesse momento e que vai definir, então, como é que fica a situação do acusado. Ele foi, inclusive, adiado por conta da pandemia. Hoje, de fato, acontece o julgamento, então, e júri popular, né, David? É isso mesmo, Cibele. O juiz Luiz Gustavo está presidindo aí este júri popular que julga exatamente o Leonardo Natan, de 22 anos, este jovem que está sendo acusado de matar a Gabriela Custódio no dia 3 de julho do ano de 2019. Ela ali em Pirabiraba, né, na zona norte daqui de Joinville. Então, esse júri começou às 9h30 da manhã, em média. Já está acontecendo lá dentro. Foi primeiro ouvido o próprio... realmente quem foi escutado primeiro foi quem está cuidando, né, desse caso, que é o próprio delegado está cuidando do caso, ele foi primeiro ouvido. Nesse momento, quem está sentado lá na cadeira é o próprio Leonardo Natan, que está sendo ouvido. Durante o depoimento dele, ele chegou a chorar, realmente mostrando ali de que ele não foi ele, na verdade, ele chegou a alegar que não foi, que ele chegou a atirar, mas foi involuntário esse tiro que ele deu no peito da jovem Gabriela. Outra coisa também que, segundo informações que foram obtidas no fórum e também pelos próprios advogados de defesa, é que o Leonardo está sustentando a tese de que puxou o gatilho de forma acidental e que prestou ajuda à jovem, levando ao Hospital Besteira aqui em Joinville. É isso mesmo que mostram, né, as câmeras de monitoramento, como vocês podem observar aí nas imagens. A expectativa é que esse júri ele termine às 5 horas da tarde, duração de 10 horas, e que o julgamento, né, durante esse julgamento, sejam ouvidos, além do Leonardo Natan, também a defesa do réu. Nós preparamos uma tela para poder mostrar para as pessoas como é a ordem cronológica desse julgamento do Leonardo Natan. Olha, na tela vocês podem observar aí que é interrogadas primeiro 8 testemunhas, depois o acusado Leonardo Natan. Em seguida vem o Ministério Público, né, que tem a palavra por até 1 hora e 30 minutos. A defesa do réu tem a palavra por até 1 hora também, 39 minutos de duração. Em seguida, o Ministério Público pode solicitar réplica por até 1 hora.
A defesa pode ter réplica por até 1 hora também e depois segue a votação dos jurados e é dada a sentença final. Como eu disse, até às 5 horas da tarde, esse julgamento do Leonardo Natan deve terminar e já deve ter aqui o resultado para passar para as pessoas. Mais cedo, nós acompanhamos aqui também uma manifestação de familiares, de amigos da Gabriela Custódio, que estavam aqui reunidos, pessoas que vieram de outros municípios também para poder prestar essa solidariedade aos familiares. Cerca de 41 pessoas estavam aqui reunidas com cartazes, realmente pedindo que ele, o Leonardo, ele seja julgado e que também tenha aí a pena máxima, que ele seja condenado não pelo crime apenas de homicídio, mas pelo crime de feminicídio. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Como o David falou, é um dia importante, tanto para a defesa quanto para a acusação. Teve manifestação hoje e tem essa expectativa de que o julgamento termine até às 5 horas da tarde. Um caso que chocou o estado inteiro, você viu nas imagens, O acusado chega lá, ele deixa o corpo, foi acusado de ter transportado ela no porta-malas, abandonado no hospital e acontece então nesse momento em Joinville esse julgamento. Ele que era namorado, da menina. Vamos lá, daqui a pouco tem Cláudio Prisco Paraíso com a política. Hoje o comentário do Prisco está imperdível com essa nova governadora, como é que ficam os rumos do estado a partir de agora. E daqui a pouco também tem mais uma entrevista na rodada da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Bora para a previsão do tempo, dona Maria Esther. Chuvarada hoje cedo, hein, Fernando? Você viu, durante a madrugada já deu temporal. Chuvarada, e chegou assim em todo o nosso estado. O dia amanheceu, então, com muita nebulosidade, pancadas de chuva, desde a região dos Planaltos até aqui o litoral. Já na faixa oeste, o tempo já estava mais ensolarado, até com algum chuvisco, mas aí agora, no período da tarde, o céu vai abrindo e aí o tempo firmando em todas as áreas aqui do nosso mapa. E as temperaturas, olha só, em torno aí dos 30 graus aqui em Santa Catarina. Esquenta nessa terça-feira. No sul, chega a 28 graus, aqui na região da Grande Florianópolis, a máxima é de 29. No oeste, onde o tempo já está mais firme, é onde não esquenta tanto, chega a 26. Na região norte, região de Joinville, a máxima é de 31 e no Vale do Itajaí, a máxima é de 32 graus. E aí amanhã nós já temos mudança no tempo. Vamos ter uma quarta-feira ensolarada em todo o nosso estado. A influência de um sistema de alta pressão vai contribuir para a condição de sol e pouquíssimas nuvens no céu. Ao amanhecer, temperaturas mais amenas e aí ao longo da quarta-feira esquenta em toda Santa Catarina. Em Brusque chega a 36 graus, olha lá. Guaramirim 35 na região norte, Xanxerê no oeste volta a esquentar, chega a 30 graus. Palhoça também esquenta, ó, Grande Florianópolis a máxima é de 29. Içara, máxima é de 28 no sul do estado. E Bom Jardim da Serra também não vai ser diferente, vai esquentar por lá. Chega a 26 graus nessa quarta-feira. Solzão para amanhã, Fernando. Boa, sol para amanhã então. Sol é preocupação durante uma pandemia, hein, Maria Esther? Pois é. Estamos há mais de 7 meses vivendo uma pandemia com medidas de isolamento, restrições, tudo isso impedindo a nossa saída de casa com mais frequência, Maria Esther. Pois é, mudança no trabalho, mas sabe quem também está sentindo essas alterações aí nas rotinas? Os pets, principalmente os cães e os gatos. Eles estão, Fernando, mais estressados, mais ansiosos, e isso tudo é sintoma que ficou muito mais comum entre os bichinhos agora. E quem vai mostrar pra gente é a Graziane Ubiali. Vamos ver? Bora! Em tempo de pandemia, não é só a gente que está sofrendo com essa questão de isolamento social, de ter que ficar trancado dentro de casa. Os pets também estão passando por isso. E hoje a gente vai contar a história da Dona, que é uma cachorrinha linda que está sofrendo com essa questão de ficar trancada dentro de casa. É isso, Larissa? Ela está sofrendo bastante, sentindo bastante os efeitos da pandemia. E ela fica bem estressada, bem elétrica. E basta abrir a porta do apartamento. A nossa chegada realmente causou euforia na Dona. E é só meu. E ela tá assim, bem carente também, né, Larissa? Bem carente. Geralmente, quando a gente sai de casa, ela também fica bem estressadinha, ela quer ir junto. Ela bota as duas patas na porta e, tipo, opa, não vou me levar. Ela tá bem carente, ao mesmo tempo ela quer ficar mais afastada fazendo as artes dela, né? Bom, uma das coisas que mudaram no comportamento dela foi a questão de roer coisas dentro de casa. Sim, muito. Quando a gente pegou ela não tinha esse hábito, ela não roía nada, mas por conta de a gente ficar muito dentro de casa e às vezes eu ter que deixar ela um pouquinho sozinha e sair para trabalhar, ela acabou pegando a rotina de roer tudo que ela vê pela frente, ela quer roer. Enquanto a gente conversa, lá está a Dona.
agarrada na sandália, que virou o brinquedo predileto. Você percebeu essa mudança de hábito nela há quanto tempo? Na verdade, a gente pegou ela um pouquinho ali depois da pandemia e a gente sentiu uns 2 meses depois que a gente não conseguia sair tanto com ela para passear, a gente não conseguia fazer a rotina que a gente fazia antes e ela foi ficando mais estressada e acabando descontando nas coisas dentro de casa. Para diminuir o estresse e a ansiedade, Larissa também precisou mudar o comportamento. Então, a gente tenta ficar um pouquinho mais próximo dela quando ela está em casa, deixar ela um pouquinho com a gente, né? Antes ela ficava mais no chão, agora a gente deixa ela dar uma subidinha no sofá, dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho para a hora que a gente sair, ela não sentir tanto. Assim como as pessoas, o confinamento trouxe consequências para os pets também, principalmente entre cães e gatos. Alguns distúrbios de pele e até mesmo gastrointestinais estão sendo relatados pelos tutores dos animais. É preciso ficar atento. Cada tutor sabe realmente o que acontece ou como eles ficam durante o dia. E existem algumas mudanças que são peculiares. Eles começam a se lamber muito, eles começam a defecar e urinar em lugares diferentes, eles começam a apresentar uma certa coceira intermitente. E cada animal tem um impacto diferente e individual. Os cães, eles são mais sociáveis, né? Então, eles estão até mais felizes em a gente estar junto, porque eles gostam dessa companhia, eles gostam de conviver 100% junto com a gente. Os gatos, eles têm uma personalidade mais forte, então eles não gostam muito dessa mudança de hábito. Eu acho que os gatos, eles sofrem um pouco mais do que os cães. A Mia que o diga, quer muito a liberdade de ter a casa só para ela. Comportamento mais comum entre os gatos. Já a Brisa Maria é um dengo só, adora um carinho e prefere a companhia da Laís o tempo todo. Eu realmente senti diferença no comportamento da minha cachorrinha quando eu já começo a me arrumar para sair, uma ida à padaria, ao mercado, ou até mesmo para o trabalho. Eu percebo que ela já começa a tremer. Ela já começa a ficar ali junto, tipo como quem diz, né? Vou junto com você, me leva. Não quero ter essa separação. Quando eu volto, é uma alegria que, como se eu não visse, né? Como se a gente não se visse há 2 anos, né? Como se ela tivesse ficado aqui abandonada. Então, é muito triste quando eu tenho que sair e é muito feliz quando eu chego, como se realmente ela estivesse sofrendo aqui dentro, trancada. E aí eu tenho um pet shop também, e eu percebi esse comportamento em alguns cãezinhos que têm vindo para dar banho, né? Mas olha, é possível reduzir os impactos causados pelo isolamento social sem deixar de tomar os cuidados necessários por conta da pandemia. Fique atento às dicas do veterinário. Quando for possível passear com seus animais, continuem fazendo esses passeios com todo o cuidado, usando a máscara. Os animais não podem usar máscara, mas eles podem, nesse momento, passear. Então, ir em casa, pensar em brincadeiras diferentes para você fazer com que ele tenha um pouco de exercício. Tá? O mais importante é sempre, se for possível, na primeira alteração, sempre procurar um responsável como um médico veterinário. A gente sabe que essa contaminação pode existir. O que é o ideal? É fazer uma higienização nas patinhas, né, no pelo, e precisa ter o cuidado de usar materiais específicos para cães. Então, o ideal é usar um material específico, né, não usar o álcool específico de gente, nem outros materiais, mas há uma necessidade muito importante de você fazer essa higienização, tanto nele como na gente, né? E qual seria, como é que a gente pode fazer? O shampoozinho para cão, um sabonetinho para cão? Existem uns shampoos para cães, existem uns lencinhos umedecidos para cães. Esses lencinhos umedecidos são bem práticos, né? Você pode fazer só uma limpeza, porque também ele não precisa tomar um banho específico cada vez que vai passear, mas esses cuidados são bem importantes. E a gente também, né? E a gente também, sempre. É muito mais comum do que a gente imagina, viu? Vários bichinhos mudando o comportamento. A Cibele mesmo estava dizendo que o gato dela mudou até o jeito de miar, né, Cibele? Então, Maria, eu não tinha percebido que era por isso, mas agora eu acho que é assim. Ele mudou o comportamento, está acordando super cedo, acordando a casa inteira, miando alto. Comportamento totalmente diferente do habitual. Está comendo bastante o gato da Cibele.
A Secretaria de Educação decidiu que as aulas da Rede Municipal de Ensino em Jaraguá do Sul continuam online até o fim deste ano letivo. Pois é, essa decisão foi tomada apesar da mudança na matriz de risco para a região, que permite o retorno presencial. Se mantém online, então. A partir já do dia 28 de outubro, começará a funcionar um cronograma de atividades de reforço, mas tudo online. O David Sacramento é que vai trazer essas informações para a gente. David. É isso mesmo, Cibele. A matriz de risco aqui que mudou para a região Nordeste, onde Jaraguá do Sul também está inserido, permite o retorno das aulas presenciais. No entanto, amanhã, a Secretaria de Educação decidiu que apenas retorna os alunos que precisam das aulas de reforço, que estão com dificuldades na aprendizagem. Inclusive, isso realmente vai retornar com todos os critérios, de higienização para realmente manter a saúde, e também o bem-estar dessas crianças que precisam acessar as escolas. De um total de 21 mil alunos que estão na rede municipal de ensino em Jaraguá do Sul, 7 mil precisam de aula de reforço. Nós preparamos uma tela para poder mostrar para as pessoas como é que vai ser este retorno e para quem é que vai realmente retornar essas aulas amanhã, no dia 28. Olha só, vai ser ofertado para alunos com dificuldades de acompanhar o ensino remoto. Outra coisa também que vai ser limitado até 50% da capacidade da sala de aula. A convocação vai ser feita aos pais ou responsáveis através de uma plataforma onde vai comunicar realmente se ele vai precisar ir ou não para a sala de aula. Os alunos não convocados não precisam voltar à sala de aula. Os alunos vão continuar, então, online. Os alunos convocados continuarão a fazer as atividades e provas de forma online e também a atividade pedagógica presencial vai servir aí como um reforço às aulas online. Então, essas informações foram passadas pela Secretaria Municipal para esse retorno que é amanhã apenas para os alunos que precisam de atividade de reforço. Os demais continuam ainda a estudar de forma online até o fim deste ano letivo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Intervalo rápido e nós voltamos já já com o SBT Meio Dia para você. Meio-dia, 34 minutos. É hora de ouvir as propostas para Florianópolis. Na nossa rodada de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Florianópolis, a convidada de hoje é Gabriela Santetti. É mestre em Educação pela UFSC e atua como professora de História. Ela, inclusive, já foi candidata a prefeita e também a deputada federal pelo PSTU nas últimas eleições. O vice dela é Diogo Leal. Candidata, muito obrigado por nos atender e estar aqui hoje mostrando para Florianópolis as suas propostas. Por que Gabriela Santetti tenta novamente a Prefeitura de Florianópolis? Bom dia. Bom dia. O PSTU quer apresentar nessas eleições uma alternativa socialista, né? O capitalismo já mostrou que não é capaz de resolver os problemas da classe trabalhadora, não é capaz de resolver nem os problemas gerados pela pandemia que ele próprio causa, né? Com desmatamento, exploração da natureza. Não é capaz de dar essas respostas, né? É capaz de garantir só o lucro das grandes empresas e dos empresários. E a política tem girado em torno de garantir essa manutenção desse sistema, né? O PSTU quer apresentar outra coisa, quer dizer que é possível a gente construir um outro tipo de política, um outro tipo de poder. Agora, quando a gente fala de socialismo, né, tivemos a oportunidade de ter partidos de esquerda, né, principalmente no governo federal, e que se vendem como um partido socialista, de esquerda, mas que depois que chegam ao poder acabam mudando completamente, né, a estrutura de governo. No seu caso, não vai acontecer assim? O PSTU sempre foi crítico, né, aos governos do PT, né, aos governos da esquerda quando ela chega ao poder, porque na verdade esse processo de se vender, como você falou, ele é anterior, né, ele acontece já nas alianças que vai construindo ao longo do processo. É importante dizer que por isso a gente sai sozinho nessas eleições, porque a gente não constrói esse tipo de aliança, né, justamente para garantir que a gente possa falar o nosso programa, apresentar a nossa saída. Acho que tudo isso que esses governos se apresentam, dizem que são de esquerda, acabam, inclusive, aumentando esse sentimento da população de que a esquerda não resolve, né? Porque acabam chegando lá e governam com a mesma política. Muito bem. Para que a gente não fique discutindo aqui socialismo, nem meritocracia, vamos às propostas.
que muda a partir de 1º de janeiro de 2021 se o PSTU for eleito em Florianópolis? É para mudar tudo. A gente defende que Florianópolis seja governada através de conselhos populares, formados nos bairros, locais de trabalho e estudo, onde a população possa, de fato, definir sobre o orçamento e sobre as políticas da cidade. Então, esses conselhos, organizados pela classe trabalhadora, é eles que devem governar. Não é um governo da Gabriela ou do Diogo Leal ou um governo do PSTU, mas é um governo da classe. Além disso, é preciso que a lógica econômica da cidade mude. Hoje, a prefeitura dá isenção para as empresas, perdoa dívidas bilionárias com elas, gasta uma fortuna pagando uma dívida que não existe e não investe em saúde, educação. A gente defende sobretaxar as grandes empresas para poder, inclusive, garantir um imposto progressivo na cidade, onde quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Com relação aos serviços públicos que são oferecidos, na visão de Gabriela Santetti, o que precisa ser alterado? Primeiro, a questão do transporte, que é um grande caos da nossa cidade. A gente defende a estatização do sistema de transporte. Para garantir o passe livre para a população, tem que acabar com as licitações, criar uma empresa municipal de transporte para garantir o passe livre para toda a população, inclusive poder construir o transporte marítimo, que é uma necessidade, mas que hoje não é feito porque não interessa para as empresas. A gente defende também estatizar os laboratórios e hospitais privados para garantir uma fila única na saúde. Em Florianópolis e no Brasil, quem tem dinheiro pode pagar o tratamento nos hospitais e quem não tem espera os leitos do SUS. Isso não pode continuar. A saúde não deve ser mercadoria. Como que aconteceria? Unindo hospitais públicos e privados? Isso. A gente defende a estatização dos hospitais privados. A população costuma dizer que se os filhos dos vereadores, os filhos do prefeito ou eles próprios se tratassem nos hospitais públicos, o SUS teria qualidade. Na verdade, o SUS não recebe a quantidade de verba necessária, por mais que seja um sistema maravilhoso, e não dá conta de atender a demanda da população porque não tem investimento. Muito bem. Agora, a máquina já não está inchada demais, candidata. A gente vê um movimento muito forte, de reduzir a máquina pública, que não em todos os casos, muitas vezes não tem o efeito esperado, moroso demais, burocracia até mesmo, por conta das rigorosas leis que são aplicadas até mesmo para coibir corrupção e por conta disso deixa todo o processo moroso. Não é hora de enxugar a máquina? Vocês defendem então que é hora de expandir a máquina? Qual é a conta que você vai fazer para que isso não pese no bolso do contribuinte? A máquina estatal é enxugada do lado errado, e inflada do lado, enfim. A gente paga salários gigantescos, a gente defende que vereador e prefeito recebam salário de professor, isso imediatamente é um absurdo para os salários e também que o Estado ele seja destinado para aquilo que ele é feito, para aquilo que ele deveria servir, que é atender a população. Então, é necessário tirar o investimento que o Estado faz para garantir coisas que não atendem às demandas da população e colocar esse mesmo recurso para fazer com que esses serviços como o CONCAP sejam serviços de qualidade, serviços com o investimento necessário. Legal. Estou curioso para saber sobre as obras que estão por acontecer em Florianópolis, como, por exemplo, a Marina, na Beira-Mar Norte, que vai precisar de aterro. Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que todas essas obras, elas têm que ser pensadas, como eu te falei, por esses conselhos populares e entender se elas estão de fato ao serviço da população, se elas atendem às demandas do meio ambiente. A gente vive numa cidade que tem uma ilha, que é uma ilha turística e que está sendo destruída pelo próprio poder público na medida em que ele faz obras inconsequentes, obras para privilegiar o grande empresariado e que depois acabam poluindo os nossos rios, poluindo os nossos mares, dificultando a nossa mobilidade, dificultando o acesso da população aos espaços públicos e inverte a lógica. Florianópolis deveria ser uma ilha com espaços de preservação ambiental, de espaços de circulação para a população. Então, eu acho que Florianópolis deve fazer, sim, várias obras para repensar a nossa cidade, mas obras que tenham esse foco. Muito bom. Para girar a economia, muito bom que eu falo é agradecendo pela resposta, não uma análise sobre a proposta. Peço desculpa por isso. Vamos lá. Para girar a economia, para fortalecer a economia, a senhora defende muito a questão da estatização. A rede privada, por exemplo, entra como no seu projeto de governo para até mesmo gerar emprego, economia, renda e por aí vai? Outra lógica que está errada na nossa cidade, são as grandes empresas que mais ganham as isenções e os benefícios do governo.
quando na verdade é o pequeno e o microempresariado que de fato gera a maior parte das vagas de trabalho, né, de oferta de trabalho em Florianópolis. Essa lógica também precisa mudar, né? Florianópolis tem que investir no pequeno e no microempresariado e sobretaxar, como eu falei, as grandes empresas que hoje ganham muitas isenções. Vamos lá, tem uma pergunta que a gente está sempre tocando aqui junto com os candidatos, tocando nesse assunto, que a gente está... a gente não tinha esse assunto para perguntar em outras entrevistas, em outras eleições, que é a pandemia, não é mesmo? Que ainda vai durar para o ano que vem. Caso Gabriela Santetti seja eleita, muda alguma coisa? As estratégias vão continuar as mesmas? Ou a senhora vê que tem que ser feito diferente para controlar a pandemia? Eu acho que tem que ser feito tudo muito diferente, porque a gente teve uma política inconsequente de combate à pandemia, né? A gente teve uma política em que, por exemplo, setores amplos como telemarketing, construção civil não pararam, né? Mesmo naquela parada maior que a gente teve, esses lugares que fazem com que as pessoas continuem tendo que trabalhar, eles não foram paralisados. E depois a gente teve uma reabertura também inconsequente, onde você não pode ir para um parque, sentar numa praça, mas você pode pegar um ônibus lotado para ir trabalhar. Isso porque a pandemia ela se concentrou em garantir o lucro e não se concentrou em garantir a segurança. Nós defendíamos um lockdown, uma paralisação real, efetiva de 30 dias naquele período e acho que ainda é necessário repensar agora com o aumento dos casos para que a gente não tenha, por exemplo, essa situação se agravando ainda mais no verão. Então a senhora defende paralisações novamente da economia? Eu defendo que a gente... Mas é necessário nesse ambiente atual, nesse cenário atual, a senhora provocaria paralisações novamente? O que não dá para continuar é esse tipo de política que você não consegue nem combater, nem garante que o trabalhador, por exemplo, esteja seguro, nem garante a abertura total. Você tem uma política que as pessoas não entendem, isso não pode continuar. E aos empresários, qual seria a proposta para conseguirem se manter diante dessas suspensões que a senhora vem propondo? Justo, caso seja necessário uma nova paralisação, e me parece que é, porque a gente tem visto o aumento dos casos, o aumento das mortes, agora notícias de hospitais com 100% dos leitos ocupados na cidade, isso é muito grave. Se é necessário uma paralisação, que ela seja consequente com o menor tempo possível, para que depois a gente não tenha os efeitos. Nós defendemos um lockdown de 30 dias, mas uma paralisação efetiva, para que depois, por exemplo, o turismo no verão não seja prejudicado. Se a gente continuar com esse tipo de política, a gente vai se arrastar esse processo, a gente nem sabe dizer quanto tempo, né? Bom, fechando a nossa entrevista, quero agradecer aqui e deixar sua mensagem final ao eleitor de Florianópolis. Bom, primeiro a gente tem dito sempre que enquanto a gente continuar vivendo sob o governo do Bolsonaro, nenhum direito, nenhuma proposta vai ser atendida. É um governo que tem atacado todos os dias a nossa classe, o nosso país, o nosso mundo, né? Na medida em que ataca também o meio ambiente. Então é necessário dizer fora Bolsonaro e Mourão, e eu quero chamar todo mundo a conhecer as propostas do PSTU. Gabriela Santetti, muito obrigado, candidata do PSTU à Prefeitura de Florianópolis. Boa sorte. Muito obrigada. Seguimos aqui com o SBT Meio-Dia. Seguinte, nosso espaço democrático aqui no SBT Meio-Dia, como a gente faz, inclusive, em todas as eleições, quero ouvir todos os candidatos de todos os partidos. O Prisco já está comigo aqui. Prisco, antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu mostrar, posso mostrar agora, Jéssica, a declaração da governadora, Daniela Rainer, sobre a escolha do novo chefe da Casa Civil. Vamos acompanhar. Uma pessoa que foi escolhida pela sua formação, pela carreira que tem, pela habilidade e de circular, de navegar em todos os setores da sociedade catarinense, que tem um bom trato com toda a nossa sociedade, tem uma formação em administração pública, tem um currículo que eu não preciso tecer maiores comentários, uma pessoa que eu confio muito e que segue os mesmos princípios que eu defendo e que eu falei aqui com os senhores: austeridade, simplicidade, eficácia e uma capacidade de me ajudar a resolver os problemas que a gente terá pela frente, dentro da legalidade, enfim, dentro de todos os princípios que a gente defende e que, volto a dizer, nos trouxeram até aqui. Muito bem, aí está, portanto, a escolha do novo chefe da Casa Civil, o General Miranda, da Reserva. General Ricardo Miranda Aversa. Ele, sem dúvida nenhuma, é um belíssimo quadro. Começou bem e muito bem a nova governadora Daniela Rainer. Em primeiro lugar, porque não fez solenidade. Não cabia.
Perfeito. Reunião do colegiado, coletiva e trabalho. Ontem, Carlos Moisés praticou um gesto bacana, que não é fácil, que gera constrangimento, reuniu todo o secretariado diante de Daniela Rainer e apresentou uma mensagem desejando sucesso na empreitada, nessa interinidade. É por aí. São comportamentos assim que fazem justamente o processo político ganhar riqueza, depois de um período onde nós estivemos no subterrâneo da prática política. Então, é muito bom, sem dúvida nenhuma, meu caro Fernando. E você vai me perguntar... Eu vou te perguntar, segura aí que eu vou te perguntar. Ele sempre faz essa, né? Aí você me pergunta, acaba com a minha participação aqui. Prisco, ela falou o seguinte, inclusive está lá no scc10.com.br. Não quero provocar trauma com as mudanças. Numa sinalização de que vai mudar, hein, Prisco? Claríssima. Eu até tomei a liberdade no final de semana, no sábado à noite ou no domingo, gravar um comentário que, inclusive, postado e veiculado no SCC10, que, aliás, está indo e muito bem. Ali eu coloquei que o momento era priorizar Santa Catarina, que era fundamental, evidentemente, ela fazer aqui ou ali algumas mudanças, mesmo considerando a transitoriedade do cargo. Claro que ela tem esse direito, mas terra arrasada, não deixar pedra sobre pedra, não faz o menor sentido. Então, está corretíssima. Mais um parabéns para Daniela Rainer. Age com prudência, com equilíbrio e enxergando o quê? A necessidade de nós retomarmos o desenvolvimento econômico e recolocar nos trilhos a gestão administrativa de Santa Catarina. Está correta e, mais do que isso, prestar atenção na pandemia. Ontem, infelizmente, não houve tempo. Eu iria colocar exatamente isso. Enquanto a Assembleia se matriculou em abrir pedidos de impeachment com debates e tudo mais, o que ocorreu? A pandemia voltou na segunda onda, especialmente aqui na Grande Florianópolis, situação de muita preocupação. E com detalhe, a Assembleia não deu bola para a pandemia, trouxe o Poder Judiciário para dentro da Assembleia na questão do pedido de impeachment, o Executivo emparedado, claro, engessado, com toda essa situação de derrocada do governo, e aquilo que merecia prioridade, além da retomada do desenvolvimento econômico, meu caro Fernando, acabou relegado a segundo plano. Agora está aí a sociedade, às portas do verão, enfrentando essa situação. E você vai me perguntar agora, Fernando, alguma outra... com o presidente? Hein? Semelhança dessa posição de Daniela Rainer com o presidente Bolsonaro? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos falando de alguém que tem atuação já de longa data aqui em Santa Catarina e que tem um perfil acadêmico invejável, homem de diálogo, homem muito preparado e que vai prestar um grande serviço. E tem uma semelhança, exatamente, eu já ia me esquecendo. Quem comanda a articulação do governo e quem comanda a coordenação da articulação com o Congresso são dois generais. E aqui nós teremos um fazendo esse papel de coordenação das ações de governo e de articulação com a Assembleia. Fundamental, escolha muito boa e mostra claramente o seguinte, aquilo que eu comentei lá no fim de semana na SCC10. Algumas posições, Casa Civil, claro, a posição mais próxima da governadora, outras posições que, ao natural, ela vai mexer. Duas, Fernando. Procuradoria-Geral do Estado, onde está a origem desse primeiro pedido de impeachment, que implicou no afastamento de Carlos Moisés, e Secretaria da Saúde, onde está a origem do segundo pedido de impeachment. Exatamente. Então, são duas áreas que ela vai mexer. E comunicação, que não tem um secretário de comunicação. Mas a comunicação fica submetida à Casa Civil. E o general é muito bom de comunicação. Então, talvez alguém só para cuidar da questão doméstica, porque ele vai se encarregar da comunicação. Mas vamos lá nas duas... Vamos à próxima tela, então? Não, nas duas situações de mudanças, isso é importante. Vamos lá.
Na saúde não se tem nome ainda, mas para a Procuradoria-Geral do Estado já houve um convite formulado. Quem é? E ela declinou, no que fez muito bem. Ana Cristina Blasi, que foi sua advogada na Assembleia. Problema nenhum. Tendo sido advogada, pessoa da confiança, foi exitosa na sua performance, poderia ir para a Procuradoria-Geral do Estado sem o menor problema. O que ocorre é que ela foi advogada da Associação dos Procuradores, naquela questão que originou o primeiro pedido de impeachment, ela advogava pelo reajuste. Como ela estaria sentada na função de Procuradora-Geral do Estado, se como advogada defendia os interesses dos procuradores? Se sentiu impedida sob o aspecto ético. É impraticável. Então, o que fez? Declinou do convite, honrando a competência e a integridade dos seus antepassados, de saudosas memórias, os advogados Aloísio e Paulo Henrique Blasi, pai e tio de Ana Blasi. Prisco, você trouxe o assunto pandemia, agora a Secretaria da Saúde que deve ter mudança. Só para trazer conteúdo aqui também, a governadora foi questionada pelo Laércio agora na entrevista coletiva, porque já sofreu pressão, deputados pedindo para que ela rasgue os decretos, disse que não vai mudar nada, que vai continuar acompanhando a matriz, pontualmente, algumas avaliações são necessárias, mas não tem nada desse negócio de rasga tudo, volta tudo ao normal. Não tem o menor cabimento, né? Ainda mais no momento em que a situação recrudesce novamente, como rasgar tudo? Precisa haver uma estratégia, e ela me parece que está correta, Fernando. Pilotagem do governo do Estado, mas delegando autonomia às prefeituras. E ela citou mais uma vez isso. De acordo com a região, como vai estar a situação do coronavírus, né? Ela disse, claro, que não quer ser a parte mais restritiva, ou seja, as prefeituras vão tomar essa decisão. Vamos à próxima tela, então? Antes da próxima tela, achei curioso, hoje nas redes sociais, alguns deputados torcendo o nariz pela escolha do general da reserva. Qual é o problema? Homem íntegro, preparado. Só conversas republicanas ocorrerão. E de mais a mais, senhores deputados, tirando ali uma meia dúzia de 3 ou 4, todos queriam derrubar o governo, o governador e a vice. Ela foi assegurada no Tribunal Especial de Impeachment e escolhe para a Casa Civil quem ela considera habilitado. Tem deputado que vai ter que bater continência, meu caro Fernando. Vai sim. E vai ficar fora da vaga que estava sendo almejada também. Vamos lá, próxima tela agora, Prisco. Ela falou, tá? Agora na entrevista coletiva de trazer deputados, que pode acontecer, mas até agora nada definido. Aí estão, talvez, os 3 principais personagens dessa história toda, hein, Prisco? Daniela, que assume o governo, Carlos Moisés, que agora fica afastado, e ao centro, Júlio Garcia. Exato. Bom, ela foi salva pelo personagem que veio na próxima tela, que foi o Sargento Lima. Mas estava tudo dominado. Havia um pacto. E Sargento Lima acabou não levando a bom termo a trama, que acabou desfeita. A trama de afastar o governo. E por que tem essa tela? Porque já se fala que a primeira comissão especial, o primeiro tribunal especial de julgamento, alguns deputados talvez votem pelo retorno de Carlos Moisés. Vejam só. É aquilo que a gente fala. Ou seja, ou tira os dois, ou deixa o Moisés. Por quê? Porque Carlos Moisés está desgastado, agastado, e uma condição de reeleição lá em 2022 é precária. Já Daniela, uma vez confirmada, 2 anos de gestão, uma gestão eventualmente profícua, com apoio de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, pode estragar os planos daqueles partidos que já estão de olho em 22. Porque de olho agora na eleição indireta, como pretendia o presidente da Assembleia, isso já foi para o brejo. Pois é. E isso pode promover o retorno de Moisés ainda neste ano, né? Pode, porque vai depender do ritmo do Tribunal Especial. Inclusive, o segundo Tribunal Especial vai ser formado
Hoje os deputados. Hoje com os deputados eleitos e ontem com os desembargadores sorteados. Exato. Houve a necessidade de sortear 10 desembargadores para 5 aceitarem. Vejam só. E hoje já se fala na Assembleia que deputados ligados ao governo poderão ser escolhidos, numa clara sinalização que a ideia é que volte Carlos Moisés. Agora, o ritmo, se isso ainda vai ser esse ano, início do outro ano, só o tempo dirá. Prisco, 1 minuto, vamos lá para finalizar. Temos agora justamente os personagens que estiveram nessa comissão especial na sexta-feira. Exatamente, ao centro, Cândido Nunes, pelo seu papel extremamente oposicionista e muito debochado nas gravações, nos vídeos, nas redes sociais, e ainda sorteado para relator, isso tudo conspirou a favor da preservação de Daniela Rainer pelo Sargento Lima. Tá? E ali ao centro, por quê? Ricardo Hessler. Porque o judiciário já começa a perceber, e pode vir a próxima e última tela, o judiciário já começa a perceber que está sendo usado, que estava e continua sendo usado pela Assembleia, que está aqui, lá à direita o governo do Estado, que quiseram derrubar, usando o Tribunal de Justiça que está ao centro. Tanto é que ou derrubava os dois, ou agora Moisés volta. E agora já estão pensando em escolher deputados ligados ao governo para que Daniela não fique. Por isso que ontem houve dificuldade para conseguir 5 desembargadores. E é por isso que no julgamento da última sexta-feira, os magistrados se posicionaram firmemente de acordo com a lei e não de acordo com interesses menores e subterrâneos, meu caro Fernando. Muito bom, Prisco. Muito boa análise. Esse momento atual da política em Santa Catarina. Tem mais no SCC 10. Obrigado, Prisco. Abraço. Vamos lá, vamos finalizar o nosso SBT Meio-Dia. Elas já estão aqui para o nosso tchau coletivo. 3, 2, 1. Até amanhã. Tchau.